Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo de devocional diário. Esse vídeo que aos finais de semana acontece aqui no meu canal no YouTube às 19h30 e de segunda a sexta-feira como live no meu perfil no Instagram também às 19h30. Lá eu recebo você, nós interagimos no chat e aqui eu gravo o vídeo e subo no mesmo horário para que você tenha a possibilidade de assistir no momento em que você desejar. Lembrando então que nós estamos lendo o Antigo e o Novo Testamento concomitantemente. Estamos num projeto de leitura bíblica em um ano. Já estamos hoje concluindo o 23º livro. Hoje nós encerramos a leitura do livro aos Romanos, um livro escrito por Paulo, uma carta emocionante, uma carta com muitos ensinamentos, com doutrina, uma carta densa, porém fomos capazes de passar por mais esse desafio com a graça de Deus. Hoje nós vamos fazer comentários acerca dos Salmos 97, 98 e 99 e o capítulo 16 do livro aos Romanos. Vamos lá. O primeiro comentário é acerca do Salmo 97, cuja ideia principal é o poder e salvação de Deus. No primeiro versículo do Salmo 97, o autor faz um convite ao louvor. Ele diz assim: exulte a terra toda e alegrem-se até as pequenas ilhas mais distantes. Olha só, Deus, que é o nosso Deus Criador, Ele criou todas as coisas para que nós habitássemos aqui. Toda a natureza está a nosso dispor, bem como todos os animais, todas as plantas, vegetações, água, ar, aqui existe tudo que nós precisamos, e o salmista vem fazer-nos um convite para exaltar, para louvar esse Deus Criador, esse Deus que nos salva também por meio da sua magnífica misericórdia, do seu magnífico perdão. Hoje, já no Novo Testamento, esse perdão aconteceu por meio de Jesus, mas aqui no Antigo Testamento era o arrependimento. Lembra-se quando o povo passou pelo deserto, eles murmuravam, porém quando eles se arrependiam, Deus os perdoava, Deus os levantava novamente, conduzia com a sua poderosa mão. No versículo 5, o salmista vem falar sobre Deus. Versículo 5: como cera derreteram-se os montes diante do Eterno, perante o Senhor de toda a terra. Olha só como ele faz uma analogia do poder do fogo, do poder do calor e a cera com o poder de Deus. Então, como o poder de Deus é imensurável, ele vem dizer assim: olha, como cera derreteram-se os montes diante do Eterno, o Senhor de toda a terra. Quer dizer que se Deus quiser transformar a terra em uma imensa planície, em um piscar de olhos ele consegue fazer isso, porque ele é o Criador, ele é o soberano sobre toda a criação. No versículo 7, ele vai fazer a súplica dele. Versículo 7, então ele diz assim: sejam decepcionados todos os adoradores de objetos que se vangloriam de seus ídolos. Prostrai-vos diante do Senhor todos os poderosos. Quer dizer, o nosso Deus é tão único, tão soberano, que nenhum outro Deus, na época haviam muitos deuses pagãos por meio de estátuas, por meio só de, eles conheciam algum mito, eles faziam uma imagem daquele mito e ficavam adorando. E aqui o salmista coloca assim: que fiquem decepcionados todos esses adoradores de objetos, porque só o nosso Deus é digno de louvor, digno de glória, digno de honra, e também que nós prostremos-nos somente diante do nosso Deus, o nosso poderoso Deus. No versículo 9, ele vai falar para Deus. Versículo 9, ele diz assim: pois tu, ó Eterno, o Altíssimo, sobre todo o universo, de todos os deuses, és o mais excelso. Ele faz uma declaração para Deus, ele vai falar para Deus, ele vai dizer: olha, tu és soberano, tu és altíssimo, tu és o mais
poderoso, o mais majestoso de toda a terra. Quer dizer, o poder de Deus é imensamente superior aos deuses que eram idolatrados na época do salmista. Por fim, ele faz uma exortação e um convite ao louvor novamente. Ele diz assim no versículo 10: Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os da mão dos ímpios. Alegrai-vos, vós justos, no Senhor e exaltai, lembrando sua santidade. Uau, que lindo que o salmista coloca essa exortação e esse convite ao louvor. Olha, vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os das mãos dos ímpios. Tudo que nós precisamos é nos livrarmos das mãos e da convivência, do poder das pessoas que vivem como se Deus não existisse. Eles são, na verdade, um caminho aberto para o pecado, um caminho aberto para que nós caiamos no pecado, para que nós caiamos e diminuamos a nossa fé. E por último ele diz: alegrai-vos justos no Senhor e exaltai, lembrando sua santidade. Esses salmos, gente, tanto o 97, o 98 e o 99, ele é de autor anônimo, então nós não temos quem é que escreveu esses salmos, ok? O Salmo 98, a ideia principal é: o Senhor reina sobre toda a terra. O Senhor reina sobre toda a terra. A exortação e convite para o louvor estão nos versículos de 1 a 3. Ele inicia assim: cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele tem realizado maravilhas. Nos versículos 4 e 8, ele faz uma exortação para o louvor. Vou ler o versículo 4. Aclamai o Senhor, terra inteira, louvem-no com cânticos de júbilo e ao som de música. Todas as vezes o salmista vai nos lembrar que o Senhor ama a música, que o Senhor ama instrumentos musicais, ele ama o nosso louvor, Deus ama o nosso movimento, gente. Lembrando mesmo que todas as vezes que Deus chamou alguém, que levantou alguém para salvar um povo, para ser líder de um povo, essa pessoa estava em movimento, essa pessoa estava trabalhando. Moisés estava pastoreando, Davi estava pastoreando, Gideão estava pisando uvas. Então, Deus não nos quer de braços cruzados aguardando que ele chegue até nós. Não, nós precisamos estar servindo, estar trabalhando, estar em movimento para que ele nos encontre. Claro que ele sabe exatamente todos os nossos passos, mas Deus ama o movimento, Deus ama o nosso louvor. Todas as vezes que eu me movimento, eu estou mexendo com as minhas emoções. Experimenta ficar assim parada, né, no lugar e falando para alguém: nossa, eu tô tão feliz de estar te vendo aqui, nossa, que bom que você veio na minha casa. Gente, quem que nós vamos convencer? Agora, se eu falar assim: nossa, que bom que você veio na minha casa, eu tô muito feliz, entra aqui, vem cá, vem me dar um abraço. Assim, nós movimentamos o nosso corpo, nós sinalizamos as nossas emoções. A mesma coisa no louvor. Quando eu vou louvar a Deus lá no meu quarto, eu canto, eu faço uma coreografia de acordo com a música que eu estou ouvindo, com o louvor que eu estou ouvindo. Deus ama isso. E aqui no Salmo 98, o salmista faz esse convite, olha só. Aclamai o Senhor, terra inteira, louvem-no com cânticos de júbilo ao som de música. Eu não sei se vocês se lembram quando Davi foi transladar a arca para Jerusalém. A primeira tentativa dele foi quando Uzá foi fulminado, porque eles estavam levando a arca com uma carroça nova de madeira e um dos bois escorregaram e a arca, para não cair, Uzá fez um movimento de segurar a arca e Deus o fulminou. Davi ficou muito entristecido e teve muito medo de Deus. Depois disso, na segunda tentativa, eles viram que eram os levitas que eram os responsáveis por transportar a arca, que não era em carroça, mas sim nos ombros dos levitas. Os levitas eram aquelas pessoas que serviam no templo. E Davi, quando viu que estava dando certo, que eles estavam chegando em Jerusalém com essa arca nos ombros dos levitas,
ele despiu-se do seu traje real e ficou com túnica de sacerdote. Ele pulava, ele dançava, ele cantava, e até tem uma música que eu me lembro há muito tempo da Igreja Católica, não sei se as outras denominações também conheciam essa melodia, que dizia assim: eu canto como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. E é dessa passagem, Davi manifestou no seu físico, com a sua comunicação não verbal, que era a dança, que era a alegria dele, esse louvor a Deus de estar conduzindo a arca até Jerusalém. E esse salmo também, o salmista nos lembra que Deus ama a música, ama o movimento. Por último, a motivação para o louvor está no versículo 9. No 8 também eu vou ler para fazer sentido para a frase, que também o 8 é uma exortação para o louvor. Com palmas se manifestem os rios, e o cantar dos montes ressoa em uníssono, quer dizer, em uma só voz, para aclamar o Eterno que vem julgar toda a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Ai, que lindo esse salmo, gente, como é sensível a alma desses poetas, como é sensível as emoções deles. Os salmos são poesia, salmos são músicas, eles foram feitos para ser cantados também, eles foram escritos, eles foram inspirados por Deus para serem cantados, são poemas. Por isso que muitas vezes se torna tão difícil nós interpretarmos um salmo, nós pegarmos ali a linha de raciocínio dos salmos, porque é poético. Ele usa aqui figuras de linguagem, né? Usa metáforas, olha só. Com palmas se manifestem os rios. Os rios não bate palmas, eles estão usando aqui uma figura de linguagem para que nós entendamos como a natureza aclama a Deus. E então os salmos, nós temos um pouco de dificuldade de entender, nós precisamos entender o contexto, entender qual é o gênero textual, entender quem está falando, para quem, por meio de quê, mas nós vamos pegando o jeito e você vai ver. Esse ano estamos aprendendo, mas o ano que vem estaremos pianinho na Bíblia e vai fluir com muito mais tranquilidade as nossas leituras, os nossos devocionais. Por último, Salmo 99, também de autor anônimo, ele faz a apresentação da verdade nos versículos 1 e 2. Inicia assim: o Senhor reina, as nações tremem, o seu povo está sobre os querubins. Vou começar de novo. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Estremeça toda a terra. Essa é a apresentação da verdade sobre Deus que o salmista quer colocar nessa oração, que ele quer que nós entendamos qual é a sua motivação para essa oração. Na exortação para o louvor está no versículo 3, 5 e 9. Vou ler o 5. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Eu não falei a ideia principal desse salmo é: santo é o Senhor, tá? A apresentação da verdade, então, foi nos versículos 1 e 2, que vai falar que o Senhor reina, as nações tremem. A exortação para o louvor, versículos 3, 5 e 9, eu li o 5. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante do estrado de seus pés. Ele é santo. E falando para Deus, o salmista fala nos versículos 4 e 8. Vou ler o 4. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleceste a retidão, o direito e a equidade em Israel. Tu pessoalmente os instruíste. Olha só como ele faz uma exortação aqui sobre o poder de Deus, sobre a sua justiça. Ele diz assim: olha, foi sobre Israel que tu estabeleceste a tua retidão, a tua equidade, quer dizer, tratar todos da maneira que eles precisavam. E pessoalmente Deus ensinou, instruiu Israel. Por quê? Porque ele tirou esse povo do Egito e os ensinou durante os 40 anos do deserto a como seria
o louvor que eles iam instituir, como eles iriam construir o tabernáculo para a habitação de Deus, a instituição dos sacerdotes, dos levitas, a separação das tribos, tudo isso Deus é quem fez pessoalmente por meio de Jacó, por meio de Moisés. Moisés falava face a face com Deus, tanto é que quando ele subia para falar com Deus lá no Monte Sinai, ele voltava tão magnificamente iluminado que ele precisava de um véu para cobrir o rosto, porque as pessoas tinham medo de olhar para ele. E aqui o salmista vai fazer essa exultação aqui a Deus. E por fim, ele fala sobre Deus nos versículos 6 e 7. Eu vou ler o 7. Da coluna de nuvem lhes falava. Olha só, lembra lá do Êxodo, o livro do Êxodo, do Deuteronômio, do Levítico? Da coluna de nuvem lhes falava, e o povo obedecia a seus decretos e a lei que lhes ordenava, que lhes dera. Aqui, então, o salmista fez essa recordação, essa memorança, essa lembrança acerca da passagem do povo pelo deserto e como Deus os instruiu pessoalmente e escolheu, selecionou ele para ser o seu povo. Olha que maravilhosos esses salmos. Amanhã nós vamos ver os salmos 100, 101 e 102, ok? Vai ter o 101, que é um salmo de Davi, que eu amo, os salmos de Davi. E os outros dois são salmos anônimos. E hoje, amores, vamos terminar a carta de Paulo aos Romanos com Paulo se despedindo dos romanos e recomendações e exortações acerca de como eles deveriam se comportar. Ele faz saudações para as pessoas, ele vai lembrando o nome das pessoas que ele quer saudar, e Paulo termina maravilhosamente bem essa carta e dá já uma saudade de ler Paulo aos Romanos, que tanto nos ensinou. Eu fui muito edificada pela leitura de Romanos. Eu digo, é a terceira vez que eu estou lendo o livro todo, porém, a primeira vez foi só de reconhecimento. Primeiro ano, segundo ano eu li, mas eu li pensando na extensão da Bíblia e não na sua profundidade. E esse ano Deus me inspirou a fazer uma leitura pensando na profundidade e não na extensão. Só que daí eu decidi por conta própria, e eu espero em Deus que Ele tenha gostado dessa minha ideia, de fazer tanto uma leitura profunda como uma leitura extensa. E assim eu tenho dedicado minhas tardes, meus dias, minhas madrugadas a estudar a palavra de Deus, me edificar como pessoa e poder trazer edificação para a sua vida também. E eu espero em Deus que eu esteja sendo útil para a sua vida nesse sentido. É o meu desejo nesse momento. Vamos lá para o capítulo 16, então. No ponto 1, Paulo vai recomendar Febe. Febe é uma mulher que ele designa aqui como diaconisa, mas alguns estudiosos vão dizer que provavelmente ela não era diaconisa, que ela era uma pessoa que servia. Então, no momento da tradução, alguns tradutores colocaram ela como diaconisa, como era Estevão, lembra? Diácono, que foram escolhidos diáconos. Alguns estudiosos vão dizer isso, outros defendem que ela era mesmo uma diaconisa, uma pessoa que pregava. Então ele vai dizer assim, olha, Febe, ela estará ali com vocês, ela me ajudou muito na igreja de Cencreia e eu peço que vocês a recebam. Então qual é o contexto aqui? Essa mulher estava viajando para Roma e naquela época, gente, não tinha Airbnb, hotéis, lugares para ficar, e os cristãos, eles hospedavam uns aos outros. E assim Paulo vai escrever para que eles a recebam ali. A pessoa já vai chegar lá com uma recomendação, vai dizer, olha, eu vim, Paulo mesmo que me recomendou. Então ele está fazendo essa recomendação para que eles recebam essa mulher. Ele diz assim, olha, ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. E fez essa recomendação então. No ponto 2, ele vai saudar os irmãos em Cristo e faz o reconhecimento da ajuda que cada um oferece. Isso acontece nos versículos de 3 a 16. Ele cita Priscila e Áquila, cita uma pessoa chamada Maria,
Amplieto, Urbano, Apeles, Herodião, Trifena e Trifosa, gente, olha o nome dessas mulheres. E depois de todo o nome que ele cita, olha, ele diz assim, saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Todas as pessoas que ele saudou aqui nessa carta, ele colocava algum reconhecimento depois, algum elogio, algum serviço que essa pessoa tinha prestado. Olha o que ele diz aqui da mãe de Rufo. Ele diz de Rufo, eleito no Senhor, e da mãe, que tem sido uma mãe para mim. De Priscila e Áquila, ele diz assim, meus colaboradores em Cristo Jesus. De Apeles, ele diz, aprovado em Cristo. Herodião, meu parente. Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho no Senhor. Gente, olha como Paulo tinha uma humildade, como ele sabia liderar, porque ele reconhecia os feitos, os serviços das pessoas. Não era aquele líder cego que trabalhava e tinha... Tem certas pessoas, gente, tem certos líderes nas denominações que mal cumprimentam as pessoas que chegam nos templos, ou se acham tão especiais que chegam depois que todo mundo já está assentado, esperando pelas celebrações, já chega depois e não cumprimenta ninguém. Enfim, olha só o exemplo de Paulo, o que nós precisamos aprender com a carta de Paulo aos Romanos, gente, além da doutrina, a maneira de tratar-nos como irmãos, a maneira como nós iremos liderar as pessoas que nós vamos colaborar ali, as pessoas que vão colaborar conosco, enfim, é um evangelho mesmo. Por isso que alguns estudiosos vão tratar o maior tratado teológico da Bíblia, bem como o Evangelho segundo Paulo, porque os ensinamentos aqui são muito profundos e todos muito aplicáveis na nossa vida. No ponto 3, eu destaquei que os cristãos devem estar alertas em relação aos que se opõem à doutrina. Paulo vem falar isso nos versículos de 17 a 20, ele diz assim, rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Hoje também esse alerta, essa exortação de Paulo cabe a nós. Quantas vezes nós estamos convivendo com pessoas que recusam a crer em Jesus, as pessoas que não aceitam que Deus é que criou o mundo, que criou a terra. Quantas pessoas que são indiferentes à existência de Deus, os chamados ímpios, quantas pessoas que convivem conosco e que nos contaminam muitas vezes. Quem já está, como Paulo disse há poucos capítulos atrás, quem está forte na fé, não se sente abalado, mas quem está fraco na fé, muitas vezes um livro, um vídeo, um filme que assiste, uma notícia que fica sabendo, já é o suficiente para que essa pessoa enfraqueça na fé. Entra caraminholas, como diz, né, na cabeça e acaba afetando a fé dessa pessoa. Paulo vem exortar aqui que é para tomar cuidado e se afastar dessas pessoas, desses ambientes, desses lugares, desses sites, desses livros, desses grupos de WhatsApp, enfim. O nosso contexto hoje é outro e você sabe onde está o perigo para a sua fé, onde está o perigo para a sua salvação. Então se afaste-se dali. Não sou eu que estou falando, é Paulo, tá bom? E depois, por fim, ele vai fazer uma doxologia, quer dizer, um enaltecimento ao poder de Deus, a maior que ele já fez de todas as cartas. Eu quero ler para você que nós estamos com um pouquinho de tempo. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, porém agora revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a ele pela fé. Sim, ao único e sábio Deus, seja dada a glória
por intermédio de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Ai, que final de carta, meu Deus! Olha o que Paulo escreve a respeito da salvação que chegou até nós, que ela já vinha sendo proclamada pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus mesmo, e isso chegou para nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ai, que final de semana, que sábado! Gente, amanhã nós temos de novo encontro aqui no YouTube, às 19h30, com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e os salmos de 100 a 102. Então, são os salmos 100, 101 e 102. E amanhã, nesse mesmo horário, estará disponível aqui o vídeo com as meditações acerca dessas leituras que eu acabei de falar. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e os salmos de 100 a 102. E eu desejo um sábado abençoado, um domingo extraordinário ao lado das pessoas que você ama. Descanse no Senhor, faça um culto ao Senhor, vá num louvor ao Senhor, para que a nossa semana comece lá em cima com a nossa fé fluindo pelas nossas veias. E eu espero você, então, amanhã às 19h30 aqui no YouTube. Um beijo, um excelente final de semana. Até! Tchau!